Fala jovens, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de HTML e hoje vamos ver sobre formulários HTML. Então pessoal, formulário HTML é um dos principais pontos de interação entre o usuário e um website ou então um aplicativo. É através dos formulários que os usuários conseguem preencher informações para serem processadas pelos aplicativos, pelos sistemas, né? Então eles permitem que os usuários enviem dados para a web, para o website, né? Um formulário ele é um conjunto de campos. Ou seja, eu tenho vários campos, né? E cada campo pode ser de um tipo. Pode ser caixa de texto, caixa de seleção, checkbox, botões ou radio buttons. Exemplo de um formulário, pessoal. Aqui eu tenho um formulário escrito na caneta mesmo, né? Então o conjunto desses campos aqui, ó, essas caixinhas de texto, essa aqui é a caixa maior de texto, isso aqui tudo é o nosso formulário. Então eu tenho caixa de texto, text area, que é uma caixa de texto maior, e um botão para me submeter essas informações. Tá ok? Isso é um exemplo de formulário. Vamos ver um exemplo no mundo real? Então, pessoal, dá uma olhada nesse formulário aqui, ó. Eu tenho um campo aqui, ó, de caixa de texto. Eu tenho um campo aqui de senha, de password, que eu posso digitar aqui, só aparecem umas bolinhas. Tem aqui o campo de seleção que eu falei, ó, campo de seleção. Eu escolho um valor aqui, ó, entre vários que tem aqui. Eu tenho um campo de seleção múltipla. Com o Ctrl eu seleciono vários valores. Eu tenho aquele text area lá que eu posso digitar várias coisas, dar enter, escrever um texto grande. Eu tenho o radial buttons. Radial buttons são essas bolinhas que eu posso marcar uma opção entre uma ou outra. Tá vendo? É alternado. Quando eu clico em uma, a outra desmarca. Eu tenho um checkbox que eu posso escolher várias opções. Essa aqui ele não desmarca, né? E eu tenho um botão para submeter todo o formulário. Então todos esses campos aqui, eles formam um formulário. Tá ok? Voltando para o slide, a gente vai ver como escrever agora no HTML. Já vimos lá de modo visual, né, como é que funcionam os campos de formulário, e o formulário em si que é o conjunto. Então, dentro do HTML usamos a tag form para marcar todos os campos de formulário, tá certo? Então, na verdade, a tag form ela não é visível, vocês não vão ver. O que vocês vão ver são os campos que estão dentro da tag form. Exemplo, aqui eu delimitei tag de abertura do form, tag de fechamento do form, tá? Tag de início, tag de fechamento. E aqui no meio eu coloquei um comentário aqui que aqui vão ser os campos, né, que eu vou colocar. Vamos dar uma olhada campo a campo. Alguns dos campos, né? O principal campo que a gente tem que a gente usa é o input type text, né? E a principal tag que a gente usa é o input. Principal tag para fazer campos, né? Então existem algumas tags, não é só input não, mas entre elas a mais comum é a tag input. A tag input, o que a gente tem que prestar atenção? Ela não possui tag de fechamento. É igual aquela tag que a gente viu, o BR, o HR, não possui. A tag input, ela possui atributos. Né? Os principais atributos dela, os principais são esses, type, name e value. Ela pode ter mais atributos também, assim como o ID, o class, mas os principais dela é isso, é type, name e value. O type, o que é o type? Dentro do type é o tipo, a gente vai dizer qual é o tipo do input. Ou seja, podemos definir vários tipos de input. Quais são eles? A gente vai ver um a um. Caixa de texto, para colocar textos, né, na caixa. Caixa de números, que é uma caixa de texto também mais específica para colocar números. Tem a caixa de texto escondida, que é o hidden, que é uma caixa que não vai aparecer na tela. A gente não vai ver, o usuário não vai ver, mas ela vai estar lá no HTML escondida para ser usada por um JavaScript ou por um servidor. Password, a gente já até viu, né, lá no exemplo, é a caixa de senha. É parecido com a caixa de texto, mas quando a gente está digitando as coisas, aparecem umas bolinhas para esconder a senha, né, dos usuários que estão vendo, e etc. Então vamos ver o nosso primeiro input text, no caso é o teste, o primeiro que a gente vai ver, né? Então o input tipo texto ou text em inglês é o mais comum de todos. Ele é uma caixa de texto que o usuário digita. Exemplo, tag input, está aqui, atributo type, coloco o valor text. Então eu tenho a caixa de texto aqui. O name eu vou colocar, né? Não, depende se eu for usar, né? Se eu for submeter o formulário, eu vou precisar do name e do seu valor. Tá ok? Vamos ver na prática? Então, pessoal, eu vou
criar um arquivo aqui vazio chamado, vou renomear ele aqui, formulários.html. Eu posso editar ele com qualquer editor de texto simples, mas eu gosto de editar com o VS Code, então eu vou usá-lo. Vou apagar isso aqui tudo. Pessoal, vou usar o HTML 2.5, que ele já cria toda a estrutura do HTML5, assim eu não preciso perder tempo digitando. Né? Então essa é a estrutura do HTML que já vimos, vou colocar no title aqui formulários e vou começar a escrever alguma coisa no body. Qual foi o input que a gente viu? Foi o input type text. Então tá ele aqui, pessoal. É uma tag normal que tem um atributo type e o valor desse type é text. Vamos ver como é que fica isso aqui. Para ver, é só dar 2 cliques aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui nossa caixa aqui eu consigo digitar alguma coisa. Tá ok? Para ficar bonitinho, vamos supor que isso aqui é um endereço. Então, eu vou colocar aqui para o usuário ver. Digite o endereço. 2 pontos e tal. Vamos ver como é que ficou. Aí, agora ficou bonitinho. O usuário vem aqui e digita o endereço dele. Tá, eu falei do atributo name, né? Então, se eu for usar na hora de submeter o formulário, eu preciso colocar. Vamos supor que esse aqui é o endereço, então eu coloco o name como endereço. Vou colocar um BR aqui para depois quebrar a linha. O value, pessoal, que é o atributo que eu mencionei, ele é o valor da caixa de texto. Se eu quiser que o valor da caixa de texto já seja um valor pré-determinado, eu posso digitar aqui, ó, que observem que quando eu atualizar aqui, esse valor já vai ser exibido. Esse é o value. Se eu digitar alguma coisa aqui, o que está valendo é o que eu digitei. Esse que eu digitei vai ser o value. Tá ok? Então é isso, pessoal. Type, name, value. Principais atributos que a gente usa no input. Tá? Vamos voltar para o nosso slide aqui. O próximo que a gente vai ver é o number. O number, ele é tipo text também. Ele é uma caixa de texto também, só porque ele é usado para receber números. Esse tipo, é importante mencionar que antigamente não existia. Ele começou a partir da versão 5 do HTML5. Antigamente só usava o tipo text para digitar números e strings, letras, qualquer coisa. Aí dependendo do navegador, esse tipo number ele não vai permitir letras, só vai permitir número. Então essa vai ser uma diferença do tipo text, né, que a gente viu. Então exemplo aqui, mesma coisa, uma tag input, coloquei aqui type number. No caso que eu usei o atributo name também, coloquei o valor de idade. Vamos supor que aqui a pessoa vai digitar a idade dela. Eu coloquei essa barra aqui de divisão aqui, mas não é obrigatória, como eu falei. Como é uma tag que não tem tag de fechamento, eu posso colocar assim também, mas não é obrigatório. Vamos ver lá na prática? Então, pessoal, já dei um BR aqui com a quebra de linha, né? Vou fazer esse input aqui agora. Só porque ele não é text, né? Ele é um tipo number. Vamos ver como que ele é. Vou recarregar aqui. Tá aqui, ó. Igualzinho a caixa de texto. Maior diferença, eu estou digitando letras, não está aparecendo. E outra coisa, aqui tem umas setinhas aqui para subir os números ou para descer os números. Então essa é a diferença. Para ele ficar bonitinho, vou colocar aqui. Digite sua idade. Vou colocar o name aqui também, né? Que eu falei que o name, se a gente for submeter o formulário, é importante a gente colocar. Vou dizer que é a idade aqui. Vou colocar uma quebra de linha aqui no final, aqui para não ficar feio. Vamos ver como é que ficou. É isso aí, pessoal. Tá aí. Beleza? Vamos voltar para o nosso slide aqui. Vamos ver o próximo. O próximo é o input tipo password. Password vem de senha. Então eu já até falei sobre ele, né? Ele é igual aos outros também. Só que a diferença é o quê? Ele é projetado para receber senhas. Então os valores digitados nessa caixa, eles ficam lá no value do input. Porém não são mostrados, eles mostram umas bolinhas, né? A gente já até viu isso aí, mas vamos ver de novo aqui na prática. Então vou, logo aqui após a quebra de linha, vou colocar esse input aí. Em vez de ser text, vou colocar password. Vamos ver. Novamente eu falei que é igual aos outros, ó. Só porque quando eu digito aqui, ó, ele aparece essas bolinhas. Ele não deixa mostrar o que eu estou digitando, porque a ideia é digitar uma senha, né? Então não é para ninguém ver. Para ficar bonitinho, eu vou colocar lá, digite sua senha, né?
igual eu estou fazendo nos outros. Inclusive vou consertar aqui, vou colocar dois pontos aqui. E aqui vou colocar uma quebra de linha também. Então é isso, pessoal. Tá aí, tá ok? Esse é o nosso password. Por enquanto eu não vou colocar o name, vou mostrar o efeito dele para vocês depois. Vamos seguir aqui adiante. Pessoal, o próximo que a gente vai ver é o tipo hidden. O tipo hidden é um input, assim como o outro, é uma caixa de texto também, só porque essa caixa ela é escondida. Ou seja, ela não fica visível lá na tela. Mas ela está lá no HTML para ser manipulado ou pelo JavaScript ou para ser submetido para um servidor. Depende da nossa aplicação e o que a gente vai fazer. Então tem um exemplo aqui, ó, igual os outros input, ó, input, qual é o type dela? Hidden. Aí eu vou usar os atributos name e value, né? Nesse caso aqui faz sentido eu colocar o name e o value. Porque se ele fica escondido, o usuário não vai ter a caixa para digitar nem nada. Então supõe-se que é porque eu quero passar um valor já pré-definido aqui, né, do identificador e o valor, né, desse identificador, nesse caso aqui, né, nesse exemplo. Vamos ver aqui na prática. Vou colocar aqui no começo aqui, ó. Tá ok? Vamos lá, input, em vez de ser text, não é text, é hidden. Com dois Ds, de escondido. Vamos ver na tela? Não mudou. Não mudou nada. Não mudou nada, continuou do mesmo jeito. Como eu falei, ele é escondido. Pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês, não mudou nada. Mas se eu clicar com direito aqui em inspecionar e for aqui em elementos aqui, ó, observe que o input type hidden tá aqui, ó. Ó, ele tá aqui, só porque ele tá escondido, ó, é hidden. Como eu falei, o tipo hidden não faz sentido, né? Eu escrever ele sem colocar o atributo name. No caso aqui eu vou colocar hidden ID, vou deixar matrícula, vamos supor. Name matrícula. Aí vou colocar o value dessa matrícula aqui, não é para o usuário digitar, já vou deixar definido aqui, 3435. Como eu falei aqui, não vai alterar nada, mas aqui, ó, observem que no inspecionador de elemento tá lá, ó, name matrícula value 4345. Então, o hidden tá lá, só porque fica escondido, não é para o usuário mexer nem ver. Vamos para o próximo aqui. Pessoal, tag button. A tag button ela é utilizada para criar botão. Né? Button vem botão em português, traduzindo. Botões são úteis para enviar alguma informação. A gente está falando o tempo todo, né? De você preenche um formulário e você envia as informações. Mas como é que você vai enviar se você não tiver um botão? Então você precisa usar a tag button. A tag button, diferente do input, né? Ela possui sim tag de fechamento. Vamos ver o exemplo, ó. Button, abrir, tag de abertura. Aqui está o content, o nosso conteúdo, clique para enviar. Tag de fechamento do button aqui, ó. Button começou aqui e terminou aqui. Tá ok? Vamos ver na prática? Então vamos lá, pessoal. Depois da quebra de linha aqui, eu vou colocar tag button. Vou escrever aqui no content enviar formulário. Beleza? Vamos dar uma olhada lá e ver como é que ficou. Tá aqui, pessoal, enviar formulário. Só que se eu digitar alguma coisa aqui e enviar, não acontece nada. Beleza? Não acontece nada. Por quê? Eu tenho que fazer algumas coisas ainda. Vamos adiante, vamos ver então. Pessoal, a tag button ela tem um atributo type também. Assim como o input tem type, a tag button tem type também. Então, ela possui esse type. E o valor desse type pode ser outro, mas no caso aqui eu vou dar um destaque para o submit. O valor desse type pode ser submit. O submit ele significa o quê? Que eu vou submeter o formulário. Então, ou seja, eu estou dizendo que essa função é para submeter todo o formulário para algum canto. Ou para onde eu estou, ou para algum canto. Mas para isso, eu vou precisar usar a tag form. Vocês observem que até agora no nosso exemplo lá, eu não marquei com a tag form, eu coloquei os campos avulsos. Mas nesse caso, eu preciso usar a tag form, porque eu preciso marcar quais os campos que pertencem ao formulário para ser submetido, entendeu? Então eu preciso marcar todos os campos conforme. Então é esse exemplo aqui, ó. Tag de abertura do form, tag de fechamento do form.
Aqui dentro vai os campos, né, do formulário que eu estou digitando. E aqui tem o button, né? Lá no final, button, type, submit, enviar formulário. Abri o button, fechei o button. Olha o atributo type aqui, submit aqui como valor do atributo type. Então é isso, quando eu clicar aqui agora vai ser submetido, tá ok? Então vamos lá, vamos na prática agora ver isso. Então pessoal, como eu falei, eu preciso... Esse editor aqui, às vezes ele ajuda, mas às vezes ele atrapalha. Ele tenta completar para mim, só que às vezes não é o que eu queria que ele completasse. Eu vou formatar aqui para ficar bonitinho. Então é isso, ó. Cerquei todos os campos que eu fiz, ó. Cerquei pelo form, ó. Form começou aqui e terminou aqui. Inclusive o botão aqui está fazendo parte do meu form também. Tá ok? Então é isso, pessoal. E no caso, como eu falei, para a gente fazer essa submissão aqui no botão, eu tenho que colocar aqui também, né? Type igual a submit. Eu tenho que colocar esse atributo type e dizer que o valor dele é submit. Então vamos lá, vamos ver por exemplo agora. Eu vou preencher agora o paraíso, endereço, idade, 23, senha 1, 2, 3, 4, 5 e vou enviar. Enviei. Pessoal, não aconteceu nada, beleza, mas observem na URL. Olha, os valores que eu preenchi nos campos foram passados, como eu não especifiquei para onde, foi passado para onde eu estou. Mas eles foram passados, olhem aqui, ó, matrícula 3435, isso aqui era o campo escondido. Endereço que eu passei, ó, Valparaíso, idade 23, foi o que eu passei. Então a submissão está acontecendo. Vamos voltar para o slide aqui e ver mais um pouco. Então, pessoal, tem um atributo chamado action que a gente pode colocar lá na tag form. A tag form ela possui o atributo action, tá certo? E o que é esse action? Action é o valor, o que a gente coloca no valor do action, na verdade, né? O valor desse atributo especifica para onde o formulário deverá ser submetido, com todas as suas informações. Então, através do valor do action, do atributo action, através do valor do atributo action, é onde a gente especifica para onde que esse formulário será submetido, com todas as informações. Tá ok? Então vamos ver um exemplo aqui então, no nosso exemplo. Eu vou colocar o action aqui. E vamos supor que eu quero submeter esse formulário para o Google. http://www.google.com.br. Beleza? Beleza. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou atualizar aqui. Antes eu vou limpar isso aqui, né? Deixa eu limpar, limpei. Pessoal, vou preencher aqui, igual eu preenchi da outra vez, Valparaíso, idade 23, senha 1, 2, 3, 4, 5. Enviar formulário. Olha a página, foi para o Google, tá vendo? Apareceu até um link, mas não é. É um envio de formulário. Observem pela URL, ela passou para o Google essas informações. Ó, matrícula, que é aquele campo escondido, 3435. Endereço, passou Valparaíso, idade 23. Pessoal, por que não passou a senha? Por quê? Porque eu não coloquei o atributo name aqui, ó, no password. Lembra que eu falei que o name é usado para fazer essas submissões? Então, se eu não coloquei, não tem como ele passar para submeter o formulário. Vou colocar aqui senha, né, o nome desse campo aqui, o name dele vai ser senha, tá? Salvei, vou atualizar aqui. Novamente eu vou preencher. Valparaíso, idade 23, senha 2, 3, 4, 5, 6. Enviar o formulário. Enviou para o Google. Pessoal, olha, dessa vez foi passada a senha. Então tá ok. É para isso que serve o name, pessoal. Se eu não usar o name, ele não vai passar para outro canto também, né? Então aqui, ó, name, senha, passou o valor, passou a idade, passou o endereço. E aqui o Google, se ele tivesse preparado para receber esses valores, a página lá do Google, ele conseguiria fazer algum processamento, ou guardar isso aqui, ou fazer alguma validação, alguma coisa. Mas eu consegui submeter as informações para o Google. Ok, pessoal? Então, pessoal, voltando aqui, é isso. Né? É isso que eu tinha para mostrar para vocês. E até a próxima.